Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Do Evangelho segundo São Mateus. Naquele dia, Jesus saiu da casa e foi sentar-se às margens do mar da Galileia. Uma grande multidão reuniu-se em volta dele. Por isso, Jesus entrou numa barca e sentou-se, enquanto a multidão ficava de pé na praia. E disse-lhes muitas coisas em parábolas. O semeador saiu para semear. Enquanto semeava, algumas sementes caíram à beira do caminho, e os pássaros vieram e as comeram. Outras sementes caíram em terreno pedregoso, onde não havia muita terra. As sementes logo brotaram, porque a terra não era profunda. Mas quando o sol apareceu, as plantas ficaram queimadas e secaram, porque não tinham raiz. Outras sementes caíram no meio dos espinhos. Os espinhos cresceram e sufocaram as plantas. Outras sementes, porém, caíram em terra boa e produziram, à base de 100, de 60 e de 30 frutos por semente. Quem tem ouvidos, ouça. Os discípulos aproximaram-se e disseram a Jesus: Por que falas ao povo em parábolas? Jesus respondeu: Porque a vós foi dado o conhecimento dos mistérios do reino dos céus, mas a eles não é dado. Pois à pessoa que tem será dado ainda mais, e terá em abundância, mas à pessoa que não tem será tirado até o pouco que tem. É por isso que eu lhes falo em parábolas, porque olhando eles não veem, e ouvindo eles não escutam, nem compreendem. Desse modo se cumpre neles a profecia de Isaías: Havereis de ouvir sem nada entender, havereis de olhar sem nada ver, porque o coração deste povo se tornou insensível. Eles ouviram com má vontade e fecharam seus olhos para não ver com os olhos, nem ouvir com os ouvidos, nem compreender com o coração, de modo que se convertam e eu os cure. Felizes sois vós, porque vossos olhos veem e vossos ouvidos ouvem. Em verdade vos digo, muitos profetas e justos desejaram ver o que vedes e não viram. Desejaram ouvir o que ouvis e não ouviram. Ouvi, portanto, a parábola do semeador. Todo aquele que ouve a palavra do reino e não a compreende, vem o maligno e rouba o que foi semeado em seu coração. Esse é o que foi semeado à beira do caminho. A semente que caiu em terreno pedregoso é aquele que ouve a palavra e logo recebe com alegria, mas ele não tem raiz em si mesmo, é de momento. Quando chega o sofrimento ou a perseguição por causa da palavra, ele desiste logo. A semente que caiu no meio dos espinhos é aquele que ouve a palavra, mas as preocupações do mundo e a ilusão da riqueza sufocam a palavra e ele não dá fruto. A semente que caiu em boa terra é aquele que ouve a palavra e a compreende. Esse produz fruto. Um dá 100, outro 60 e outro 30. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Esta é chamada a parábola das parábolas. Não porque seja melhor do que as outras, mas porque é uma parábola que fala sobre as parábolas. De fato, o contexto da explicação de Jesus é exatamente o contexto de contar parábolas. Ele conta várias parábolas e esta explica aquilo que os discípulos perguntaram: por que ele fala em parábolas? Ele fala em parábolas porque tem gente que entende e tem gente que não entende. O discurso de hoje é feito à multidão, mas a multidão vem a Jesus como se fosse simples, como se bastasse ouvir. De fato, nem todo mundo que procura a religião, ou nem todo mundo que ouve a palavra de Deus ou que toma a Bíblia, pode, por si mesmo, necessariamente, diretamente, dizer que resolveu a sua relação com Deus desse modo. A palavra de Deus precisa ser compreendida. E as parábolas também. Então, esta cena na qual Jesus se coloca numa barca, faz um cenário como se fosse um anfiteatro
na margem do lago, do Mar da Galileia, e aquela multidão, diz o texto, Jesus entrou na barca e sentou-se, mas o povo ficou de pé. Quer dizer que Jesus está ensinando. Sentar-se, sobretudo no Evangelho de São Mateus, recorda a posição de quem ensina. Estar de pé significa a posição de quem quer aprender. Mas para aprender, não basta ouvir. A palavra vem em parábola. Quer dizer que é necessário fazer uma introjeção da palavra que foi ouvida. A palavra de Deus que está na Bíblia precisa se tornar palavra de Deus na minha vida, na minha história. E esse é um trabalho que só é possível se eu compreendo a palavra. Porque quem não compreende é como a semente que caiu à beira do caminho. É necessário que eu não seja eufórico, apressado. Do contrário, é como a palavra que caiu num terreno pedregoso. Tem um pouco de terra, até brota logo, mas depois seca, vem o sol e seca. E eu não posso querer que esta palavra não toque na minha vida. Quer dizer, deixe que a minha vida continue a mesma. As aves que vêm buscar essas sementes são, aqui no caso, como diz Jesus, as preocupações do mundo e o apego à riqueza, as coisas do mundo. Eu não posso esperar que a palavra produza frutos se eu não desejo romper com as coisas do mundo. Então Jesus, ele fala sobre as parábolas. E o modo de falar sobre as parábolas é contando uma parábola também. Isso vai acontecer, portanto, com as parábolas. As outras parábolas que ele vai contar também nesse trecho. Então, a parábola das parábolas, a palavra de Deus, aquilo que Deus me diz, não é uma produção industrial. Não basta encher a igreja e dizer que a palavra foi pregada, foi anunciada, maravilha. Não basta dizer nós somos um país católico, alguns dizem que é o país mais católico do mundo. E o católico aqui seria muito útil que fosse não propriamente católico, mas cristão, que se diz cristão, né? Não só católico, mas também cristão, mesmo que fosse de outras denominações. Poderíamos dizer isso, não? Porque graças a Deus aqui no Brasil nós temos muitos católicos, talvez a maioria, e os que não são católicos, a maioria são evangélicos, então são cristãos também. Então, um país cristão não é bem assim. Não é bem assim. O que é que esta semente, que é sempre boa, porque a semente é boa, tem em si o poder, tem em si a plenitude do reino. O que é que esta semente tem produzido? Um país mais justo, um país solidário, um país de gente que se ama, de gente que se ajuda, um país de gente que proclama o nome de Deus em verdade, no amor a Deus, no respeito aos seus mandamentos, mesmo pela legislação, é uma legislação que é compatível com os valores evangélicos, valores cristãos, mas também que louva a Deus através das consequências sociais também. É isso? Infelizmente, se a gente olhar para o nosso país desse jeito, a gente vai dizer que ele é muito pouco cristão. A semente não tem produzido esses frutos. E Jesus, para dizer que esta semente, que a semente do reino de Deus é eficaz, ela tem o poder, ela tem a força, mas ela não faz mágica, ela depende da adesão. É preciso pôr a semente boa no terreno bom. Se puser a semente boa no terreno pedregoso não adianta. No terreno espinhoso não adianta. Na beira do caminho não adianta. Para afirmar isso, Jesus faz uma comparação muito forte. Ele diz que a semente que caiu em terra boa produz frutos 100 por 1. 100 frutos por uma semente, 60 por 1, 30 por 1. Até o mínimo aqui, até o 30 por 1 que Jesus disse, é absurdo. No seu tempo se considerava uma colheita farta se uma semente desse 7 por 1. Aqui até o que produziu pouquinho em pouquinho, ou o que produziu menos 30 por 1. Só para afirmar como é que a semente não tem problema nenhum. A palavra de Deus não tem problema nenhum.
Os mandamentos de Deus não são um problema. A questão é como é que nós recebemos. É preciso compreender, é preciso não ter só euforia, é preciso romper com as coisas do mundo, com as preocupações do mundo, com o apego das riquezas, ou a ilusão. Jesus usa essa palavra, a ilusão das riquezas. Só para terminar, eu sempre me lembro desta passagem, até dela a gente não precisa falar muito, porque Jesus fez a homilia, né? Contou a parábola e depois ele explicou. Mas não explicou para todos, explicou para os discípulos. Nisso nós encontramos uma coisa interessante. O terreno pode melhorar? Pode. Os discípulos não compreenderam o que fizeram, perguntaram para Jesus. Aí ele explicou. É necessário, no mínimo, reconhecer que não compreendeu, no mínimo, buscar a compreensão. Então, é preciso adubar esse terreno, nós podemos fazer isso. Mas eu sempre me lembro desta parábola quando converso com algum pai ou mãe que está um pouco triste com a situação do seu filho, um pouco rebelde, um pouco desgarrado das coisas de Deus, sobretudo na fase da adolescência, da juventude. E eu sempre questiono a pessoa, mas como é que você educou o seu filho? E a pessoa fala de uma ótima educação, de uma educação cristã, de bons conselhos, de uma vida familiar exemplar. Então eu digo para a pessoa assim, confie na semente. Pode ser que nesse momento agora pareça que tudo foi semeado em vão. Mas se essa semente foi plantada, pode ser que daqui a algum tempo ela germine, esse terreno melhore. Vai chegar o seu tempo. Confie nisso. Eu falo isso de ver, de encontrar, de testemunhar tantas situações assim. Conheço pessoas que receberam uma educação maravilhosa, que se desgarraram na vida totalmente, que parecia que aquilo não fazia o menor sentido para eles. E depois, quando chegou um tempo de amadurecimento, a pessoa voltou àqueles valores que recebeu em casa, que recebeu na igreja e passou a produzir muitos frutos. É preciso confiar na semente e é preciso trabalhar com o nosso terreno, nosso coração. Rezemos. Ó Deus, que mostrais a luz da verdade aos que erram, para retomarem um bom caminho, dai a todos os que professam a fé rejeitar o que não convém ao cristão e abraçar tudo que é digno desse nome, por nosso Senhor Jesus Cristo, vosso Filho, na unidade do Espírito Santo. Amém. O Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós. Abençoe-vos o Deus Todo-Poderoso, Pai, Filho e Espírito Santo. Amém. Fiquem com Deus.